estiver reunido, né, no nome de Jesus, com 2 ou mais pessoas, eu sou a igreja, nós somos a igreja e por isso devemos prestar culto a Deus. Essas lives, essas mensagens têm essa conotação. Pega a sua Bíblia, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, diz assim. Eu vou ler em 2 traduções. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e vou ler numa tradução da época da Reforma também, mais antiga que a João Ferreira de Almeida, em meados de 1540, uma tradução espanhola para o português nosso, chamado Reina Valera. Muito boa tradução, por sinal. Diz assim, carta aos Romanos 7,15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Nessa tradução diz assim: não compreendo o meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço, preste atenção, mas o que eu aborreço, isto é o que faço. Tem algumas diferenças que acabam enriquecendo o nosso conhecimento em relação à palavra de Deus. Amado, o tema dessa mensagem é: o seu maior desafio é você. Paulo está escrevendo aos Romanos, essa igreja que provavelmente fora estabelecida durante a dispersão ali de Atos capítulo 8 e também depois de inúmeras iniciativas missionárias que ocorreram por parte da igreja nos primórdios. E Paulo está falando no capítulo 7, 8, até mais ou menos o capítulo 10, justamente sobre uma questão da luta da carne contra o espírito. Uma luta do bem e do mal. Uma luta do nosso homem interior. E ele está dizendo, eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Pega a sua Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 7, 15, ele diz assim, justamente orientando e discipulando essa igreja que estava sendo bombardeada também pelo judaísmo, pelo gnosticismo e pelas falsas religiões da época. E ele diz assim: porque o que faço não aprovo. Sabe o que ele está dizendo? Que eu e você, muitas vezes, quando nós somos conduzidos nessa parte A do início desse texto, pelos sentimentos de nosso coração, quando eu faço o que eu quero, sabe o que eu quero, sabe o que você muitas vezes quer? Nós queremos sombra e água fresca. Não queremos ter trabalho, não queremos nos engajar na obra missionária, queremos viver numa colônia de férias, tirar folga todo fim de semana. Muitos estão adorando essa quarentena, achando que estão de férias da igreja, mas se esquece que a igreja somos nós. Nós somos o templo de Deus. Então, quando eu faço o que eu quero, Paulo está dizendo, eu não aprovo, porque as minhas vontades não são as vontades de Deus.
Por exemplo, eu quero que você vá comigo rapidamente. Depois nós voltaremos para Romanos capítulo 7, versículo 15, para Provérbios capítulo 4, versículo 23. Observem. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E aí a gente percorre um pouco essa historicidade espiritual e vai lá para Tiago, carta que escreveu Tiago, irmão do Cristo, capítulo 4, para que você entenda melhor sobre essa questão. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 1, primeiro em diante, diz assim: de onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Então, a Bíblia está nos orientando, volta lá para a carta aos Romanos, nós vamos trabalhar esse texto, capítulo 7, versículo 15. A Bíblia, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo está dizendo que quando eu faço o que eu quero, Paulo estava orientando os irmãos de Roma, isso aborrece, porque os desejos do nosso coração, os nossos desejos não são os desejos de Deus. O meu desejo é viver eternamente nessa terra, rico, bem-sucedido, mas não é isso que o Evangelho, que a palavra de Deus nos orienta. Então, quando eu faço o que eu quero, geralmente eu estou contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque o coração do homem, o meu e o seu coração, é corrupto e mais enganoso do que qualquer. Jeremias capítulo 17, 9. O coração é enganoso. Então quer dizer, quando Paulo está dizendo, porque o que faço não aprovo, o que nós fazemos da nossa carnalidade humana, das nossas emoções, quando nós não esperamos no Senhor, quando nós oramos e não esperamos a direção, o sinal verde de Deus e tomamos a frente de tudo, é aí que nós nos damos mal, porque nós estaremos agindo com as nossas próprias forças. E ele está ensinando da luta da carne contra o espírito, que o nosso maior adversário somos nós. E ele diz assim: pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Você sabe o que muitas vezes nos aborrece e tem aborrecido a muitas pessoas? É que muitas pessoas têm tido a obra de Deus, a graça, a vida cristã como um peso e não tem suportado esse aborrecimento. E o mais interessante, que fazendo um paralelo com essa parte B, aquilo que me aborrece é o que agrada a Deus. É deixar de andar como ébrio, de me embriagar, de andar nas escuridades dessa vida por causa das drogas, da prostituição, do suborno, viver amargosamente longe de Deus, Isso
tudo isso me aborrece, porque a minha carne quer as coisas do mundo, a nossa carne quer as coisas do mundo, quer viver regaladamente, sem permitir que Deus reine sobre nós. E Jesus falou o seguinte, que para nos tornarmos discípulos dele, se nós não aborrecêssemos uma turma aí, inclusive a nós, não seríamos. Preste atenção comigo. Vá para o livro de Lucas, capítulo 14. Olha o que Jesus, o mestre, esse homem que deixou tudo para corresponder ao chamado de Deus, tá? Olha o que ele disse, e pense que foi fácil, Jesus não era super-herói, tá? Ele tinha necessidades, ele tinha fome, ele chorava, ele tinha família, assim como eu e você. E muitos não querem deixar nada. Querem viver de uma maneira dúbia ou com reservas no coração. E aí ele disse assim, Lucas capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem pessoas que vão à igreja, mas não é discípulo de Jesus ainda. Sabe por quê? Voltando para Romanos capítulo 7, Paulo está dizendo isso. Aquilo que realmente me aborrece, aborrece a minha carne. E muitas vezes pessoas que estão ao meu lado pelo estilo de vida que eu adotei por amor a Cristo. Se eu não passar por isso, eu não posso ser discípulo de Jesus. Agora, se eu fizer o que o meu coração deseja, eu vou estar desagradando a Deus. E quando eu me aborrecer as minhas vontades e colocá-las diante de Deus e esperar o tempo certo de Deus para que tudo se cumpra, mesmo não sendo no meu tempo, mesmo que a impaciência, que a angústia muitas vezes, né? Como a Bíblia diz, a bênção demorada enfraquece o coração, e de fato é, mas temos que esperar no Senhor para saber se é a vontade dele ou não de recebermos tais coisas. Por isso o seu maior inimigo, o meu maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração, a nossa alma. São as nossas precipitações e ansiedades desacerbadas. Paulo está dizendo isso nessa luta contra a carne e o espírito. Quando eu faço o que eu quero, quando eu faço o que realmente desejo o meu coração, quando eu não espero no Senhor, quando eu frequento a igreja, eu oro, prego, canto, mas não espero em Deus, eu aborreço ao Senhor. Agora, quando eu aborreço a mim mesmo, a minha carne, né? Renunciando às impiedades, renunciando os valores desse mundo, renunciando à vida dúbia, esperando piedosamente no Senhor em tudo, até nas coisas pormenores dessa vida. Tem pessoas que tomam determinadas decisões sem consultar a Deus, agindo pela emoção do coração, pela emoção da carne. E muitos que estão dentro de nossas comunidades cristãs agem assim, não entenderam essa palavra. Esse único versículo nós estamos trabalhando, né? Onde um dos pais da igreja está dizendo, porque o que eu faço não aprovo, o meu querer, a minha vontade não interessa. O que interessa na vida do crente é a vontade de Deus. Então eu preciso entender isso.
Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, faço. Tudo que aborrece a nossa carne, o nosso eu, o nosso egocentrismo, que justamente estão inseridos nos valores do reino, né? Porque o evangelho é uma bênção. Jesus morreu por nós para nos dar vidas. Domingo vamos celebrar a ceia e falar um pouco sobre isso. Mas o evangelho, aprenda isso, é um evangelho de renúncia, de perca, de aborrecimento. Você vai ter que aprender a esmurrar a sua carne para viver em santificação e piedosamente em Cristo. Não é esse evangelho de mamon ou triunfalista. O que mais eu tenho visto nesses últimos dias são pessoas que querem seguir a Cristo, ser discípulo de Jesus, vivendo na luxúria e na ostentação como os reis da antiga aliança. Isso é incoerente. Nós somos a igreja. Nós estamos falando e nem sendo adeptos de voto à pobreza, porém, todavia, a gente deve fazer aquilo que está no coração de Deus, que está na palavra, não no nosso coração. Por isso eu quero deixar 2 aspectos para que a gente possa orar. Primeiro aspecto que eu quero deixar para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, segundo as vontades humanas. Não, eu faço, aconteça, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não é assim que funciona. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você quer agradar a Deus, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer receber as provisões dos céus, provisões do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ande e faça a vontade de Deus. A Bíblia diz na carta aos Romanos, onde nós estamos, capítulo 12, observem comigo um texto um tanto conhecido, somente o versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos, olha aí, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, se você quer experimentar a vontade de Deus, anda no Espírito, vence o seu maior desafio, que é você. Pare de murmurar, pare de praguejar, pare de fazer aquilo que está na sua mente e no seu coração. Ore a Deus e espere no Senhor, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para quem anda segundo a vontade de Deus, não há nenhuma condenação. Segundo aspecto nessa mensagem de Romanos capítulo 7, versículo 15. A condenação de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus e a inimizade de Deus paira sobre aqueles que andam nos desejos do seu coração e da sua carne, reinando sobre esse altar. Preste atenção. Carta aos Romanos, capítulo 8, pouquinho mais à frente, diz assim, versículo 6. Porque a inclinação da carne, novamente, carne, mente, coração, meu desejo, é morte,
Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você quer ter paz? Quer ter vida? Obedeça a palavra de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 8:8, Romanos 8:8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quer dizer, quem está na carne, quem faz os desejos da sua mente, do seu coração, quem vai à igreja, quem ora, prega, canta, faz o que tiver que fazer e não anda no Espírito, se santificando a sua mente, seu coração, está andando na carne, em cima do muro. Não pode ser discípulo de Jesus. E o juízo de Deus paira sobre essas pessoas. E conclusão, quero deixar aí para você, nesse texto, nesses dois aspectos, concluindo essa breve mensagem expositiva. Viva no Espírito. Mas eu leio a Bíblia, você vai entender a vontade de Deus. Você vai entender que a sua vontade, a minha vontade, não é a vontade de Deus. Pelo contrário, é totalmente diferente. Muitos não conseguem viver de acordo com a vontade de Deus. Por quê? O tempo de Deus é diferente do nosso. As provisões de Deus, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. As vontades de Deus não são as nossas vontades. Nós que andamos em Deus, você que tem essa pretensão, deve aprender a lançar todo o seu anseio, a sua necessidade nas mãos de Deus e andar em espírito. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Agradeça antes de receber, isso é fé. Senhor, obrigado. Que seja feita a tua vontade, né? Não é eu faço, aconteço, Deus é obrigado. Não, Deus não é obrigado a nada. O que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Foi nos dar a vida eterna. O resto agora é lucro. Ele vai suprir as nossas necessidades, vai nos abrir portas enquanto nós estivermos nessa terra, vai nos livrar do mal enquanto não chegar a nossa hora. Mas nós precisamos aprender a andar no Espírito, vencendo o meu maior desafio, que é o meu homem interior, a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos. Nós estamos vendo o mundo aí perdido, né? As pessoas tateando de um lado para o outro como cegos, sem direção. A Bíblia é a nossa direção. E o que mais me chama a atenção é que muitos que estão entre nós estão dessa forma. Por isso eu te convido nessa conclusão: ande em espírito, vença o seu maior desafio, que é você mesmo. Pare de murmurar, espera no Senhor. Faça o que realmente te aborrece. Aborrece a tua carne. Sabe o que aborrece a tua carne, a minha carne? É se dedicar à oração, à leitura da palavra, né? Enquanto muitos querem estar num barzinho tomando cerveja, indo à praia, num clube de campo, né? Faça aquilo que a Bíblia nos orienta. Aborreça, esmurre a sua carne. Aprenda isso, né? A interceder por pessoas que muitas vezes nem te conhecem. Interceder por crianças, jovens, pessoas espalhadas pelo mundo. Se dedicar à obra do Senhor, se dedicar à obra de Deus. A cada 10 cristãos, um somente leva pessoas a Cristo, e os outros? Será que são discípulos de Jesus? Estão aborrecendo a carne? Então, somente aqueles que aborrecerem a si mesmo por causa dos valores do reino
poderão um dia, após a morte, herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero me colocar juntamente com o meu irmão